Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Lembrando, na última aula então a gente começou a mexer, a gente viu como mexer nessa parte de temas, né, do Prime Faces. Outra coisa que a gente fez também foi uma maneira simples, né, da gente bloquear a tela aqui enquanto algo está sendo processado, né. Deu uma finalizada na parte de ícones da nossa aplicação, a gente trocou esses aqui, né. Aqui pessoal, esse tema que eu estou usando, tá? Se alguém tiver interesse depois, vou mostrar para vocês aqui, ó, é o Bootstrap, tá? Só que ele não vem por padrão naquele arquivinho Altems que a gente baixou, tá? Eu precisei baixar o bootstrap.jar, tá ok? Vai mostrar rapidamente que vai. Então vamos ver aqui, ó, Prime Faces, Bootstrap, theme Maven. Ok? Pode ser essa opção aqui. Na verdade não tem nada a ver com Maven. Acho que pode até deixar sem o Maven aqui. Vai ser essa segunda opção aqui, ó, Index of Argrim Face tem Bootstrap. Clicou aqui. Vou clicar na pastinha 1.0.10. Ok, e baixar a primeira opção aqui. Ok, o ponto jar apenas, sem as outras extensões. Então baixou aqui, colocou na pastinha lib, tema Bootstrap. Se vocês gostarem também, se não gostarem, eu mostrei onde que vocês têm as opções para procurar. Ok? Beleza, vamos lá sem perder tempo, pessoal. Então a ideia hoje é a gente começar começar a parte do cadastro de aluno realmente do zero, né, para a gente dar uma relembrada de como é que faz, como é que cria as entidades, faz os mapeamentos. A gente vai ver alguma coisa nova aqui, questão do embeddable e do embedded, tá? O que seria isso? A gente vai ver relacionamento entre as classes, né? Que a gente olhar a nossa cadê aqui no modelo, né? Nossa classe curso não tem nenhum tipo de relacionamento, né? Tipo, por exemplo, on-to-on, on-to-main, main-to-main com alguma outra entidade, tá, ok? Então essa é uma coisa que a partir de agora vai começar a acontecer para a gente ver como é que funciona, tá, ok? Então vamos lá. Dentro do nosso pacotinho modelo, então, vou clicar Ctrl 3, ok? E vou criar uma nova classe Java, que eu vou chamar de aluno, ok? Vamos primeiro colocar os atributos aqui, depois a gente começa a fazer essa parte do mapeamento, tá? Então vamos lá. Então aqui a gente vai ter um private integer id, private string nome, private date, barra de espaço aqui, né, para ele fazer o import do java.util, seu data nascimento, vou pegar o meu colinha que eu fiz aqui para ver o que mais a gente vai precisar, private string cpf, private string e-mail, então private boolean. Esse aqui vai ter a gente vai ter um pouquinho mais de atributos, também a gente vai ver como trabalhar com algumas coisinhas novas também, tá ok? E por enquanto um private string telefone, só pra gente ver um exemplo a mais de máscara mesmo, como trabalhar com máscara, ok? A princípio vai ser isso aqui. Vamos lá então, um espacinho aqui, então Ctrl 3, GGAS, ok? Vou gerar os getters e os setters para esses atributos, gerar para todos, ok? Ctrl Shift F para dar uma organizadinha aí. Beleza, a gente já pode fazer então os mapeamentos aqui do Hibernate, né? Então, como um aluno é uma classe que a gente quer salvar os dados no banco, a gente vai transformá-la numa entidade, tá, ok? Então vai ser uma entidade persistente que vai permitir que ela seja transformada na tabela do banco, seus atributos vão virar colunas e tal, e a gente consiga salvar essa entidade no banco, ok? Então, como que eu informo que ela é uma entidade? Penso com a notação @entity, ok? Usando sempre do javax.persist, né? Que é a implementação JPA e não a do Hibernate, tá, ok? Aqui, lembrando, as demais anotações a gente pode colocar ou nos atributos ou em cima do método get, tá, ok? Se a gente colocar no set aqui, ele vai ser ignorado. Nesse caso, eu gosto mais de usar em cima do get, que eu acho que deixa um pouco mais limpa a classe, fica mais fácil eu ler os atributos da minha classe aqui, ok? Uma coisa importante também, né? Como a gente vai estar salvando essa entidade no banco, é sempre legal a gente implementar, né, a interface serializable, ok?
ele fica amarelinho aqui, então eu vou vir com o cursor aqui, Ctrl 1, vou pedir para adicionar o Serial Version ID, essa segunda opção aí que ele coloca um número maiorzinho, né? Primeira opção ele sempre coloca 1. Ok, então eu preciso as duas anotações básicas, né, necessárias para transformar isso aqui em entidade. A gente tem a anotação @entity e a anotação @id. Ok, preciso informar quem que vai ser, né, minha chave primária lá na minha tabela do banco. Só que a gente pode aproveitar também, né, e pedir para o próprio Hibernate gerar a sequência de IDs para essa tabela para a gente, né. Lembrando por padrão que como eu não defini um atributo table aqui, né, para dar um nome diferente, então por padrão o nome da minha tabela vai ser o mesmo nome da minha entidade, da minha classe, que é aluno, ok? E que o generated value eu posso pedir para ele gerar para mim a sequência, né, das chaves primárias lá no banco, ok? Então eu posso pedir para ele definir uma estratégia aqui, que no caso a gente está trabalhando com SQL, ok? A gente poderia usar no caso ou um table, ou um identity, ou um out, tá? O sequence, no caso o MySQL não tem suporte a sequence, né? Teria que ser um Oracle ou um Postgres, ok? Mas nesse caso a gente pode também deixar a opção auto aqui para o próprio Hibernate decidir, né, qual que é a melhor opção, tá ok? Beleza, nossa ID é isso. Vamos ver se a gente tem alguma coisa a mais. O nosso nome, por exemplo, a gente pode colocar como obrigatório, né? Então a gente pode colocar como ela é uma string, né? Eu uso apenas o not null aqui. Mas eu falei dessa parte de validação, né? Deixa eu ver de curso lá. Eu falei sim. Ah, tá. Ok. Tá. Então, como eu havia falado já, quando eu falei devo ter falado disso, sim. Se eu usar o not null, né? Pode ser que a minha string venha vazia. Vazio não é not null, então não vai resolver o meu problema. Então, nesses casos, é melhor a gente usar o arroba not empty, ok? Arroba not empty. Caso ela fique vazia, né, a gente pode colocar uma mensagem aqui de erro, tá ok? Message igual preencha o nome, ok? Não vou colocar uma validação de tamanho não, tá? Esse aqui acho que eu já mostrei como fazer, né? Eu poderia usar o @length. O nome tem que ter no mínimo 3 caracteres, mas eu não vou me preocupar muito com essas partes aí, né? Lógico que no sistema real colocaria, né? Mas aqui pra gente caminhar mesmo, que tem muita coisa para mostrar aí, então aí vai do gosto de cada um de querer colocar ou não, ok? Data de nascimento, aqui tem uma coisa importante. Data de nascimento eu quero salvar apenas a data, né? Por padrão ele salva a data e hora, então eu posso usar a anotação @temporal, ok? E aqui a gente tem as três opções: date, salvar só a data; time, vou salvar só a hora; ou um timestamp. Nesse caso a gente quer o date. E aqui também eu vou usar um @column, ok? Para colocar um nome um pouquinho diferente para minha coluna. Então sempre que for nome composto assim, tá? Eu vou utilizar o underline para separar. Então vou usar o data underline nascimento, ok? Então column, atributo name, data underline nascimento. Vamos lá. CPF, aluno, pode ser que o aluno não tem, então não vamos colocar como obrigatório não, tá? Aqui mais pra frente eu vou mostrar, pessoal, como a gente pode criar, por exemplo, a anotação. Eu acho que a gente está usando o Hibernate 3 no nosso. O Hibernate 4 ele já tem a anotação @cpf, tá? Aqui a gente ainda não tem, mas a gente vai criar a gente pode criar as nossas anotações na mão depois, tá? E-mail, isso aqui é legal, a gente tem um @e-mail, né? Ok, para informar se, primeiro vai verificar a estrutura do e-mail. E caso esteja errado, eu vou colocar informe um e-mail válido, ok? Acho que se estiver vazio ele também ele vai deixar passar. Então vou colocar um @not empty também para o e-mail. E mensagem informe um e-mail. E-mail obrigatório. Desculpe, não vou colocar isso aqui não, tá? Vou deixar. Vocês decidirem, tá? Que CPF é obrigatório. Para determinados sistemas acho que faz sentido, tá? Que como é uma escola de música, então vamos supor que se estudem crianças lá a partir de 8 anos. Então pode ser que eles não tenham CPF, pode ser que eles não tenham e-mail, tá, ok? Então nesse caso não vou colocar como obrigatório não. Desativo, a gente não precisa fazer nada.
get telefone também, não tem mais nada. Ok, então basicamente é esse mapeamento aqui que a gente vai ter. Ok? Vamos fazer rapidamente um main aí, só para a gente inserir alguns valores na mão, só para ver se tá tudo ok com o nosso mapeamento. Precisa? Acho que não, né? Eu fiz isso pro curso, mas pra gente ver se ia conversar certinho com o banco, que a gente já sabe que vai, então acho que não precisa disso não. A gente pode dar continuidade. Será que eu mostro a parte de endereço? Não, vou mostrar outra parte aqui, pessoal. Aqui no nosso pacote DAO, né, a gente criou o nosso curso DAO, tá ok? Então ele tem as partes sempre específicas de curso aqui. Na verdade, essa parte do DAO, daqui a algumas aulas a gente vai abandonar. A gente vai começar a trabalhar com Spring, tá? Então o Spring vai fazer já boa parte disso aqui pra gente. Ele vai injetar essas partes, a gente vai colocar dentro de uma transação os nossos métodos, então a gente não vai precisar desse begin, não vai precisar do commit, não vai precisar ficar fechando o Entity Manager, tá ok? Basicamente a gente vai usar só chamar um merge, tá ok? Mas existe um padrão aí que é bastante usado, né, que é a gente costuma chamar de generic DAO, tá ok? Então eu consigo, com uma única classe, né, um único DAO, salvar qualquer tipo de entidade, tá ok? Através do uso do generics do Java, tá ok? Então eu vou mostrar para vocês como fazer. Não sei se a gente termina nessa aula, não terminando a gente dá continuidade na próxima, tá ok? Então vamos lá. Dentro do próprio eu ia dar um Ctrl C, Ctrl V no curso DAO, mas não vou aproveitar aqui. Vou criar uma nova classe, ok? Vou chamar de generic DAO. Ok? E aqui eu vou colocar, vou falar que ela é genérica, tá? Então o que acontece com isso aqui? Sempre que eu for instanciar essa classe, eu vou informar quem que vai ser o meu T. Então quem que vai ser o meu T? Vai ser o meu curso, vai ser aluno, vai ser de algum tipo de dado que eu vou estar passando, tá ok? Então todo lugar da minha classe que eu usar o T, eu vou passar aí substituindo por aquilo que for gerado aqui, quando eu criar uma instância, nem passar o T, ok? Aqui dentro eu vou ter um atributo private, pode ser final, ok? Não precisa ser um atributo do tipo class, ok? E aqui também eu vou usar o T e vou chamar de classe, ok? Isso aqui a gente vai precisar para alguns casos específicos, a gente já vai chegar lá, vocês já vão entender, ok? Aqui ele está reclamando, eu preciso gerar um construtor para ele. Então public, por que eu preciso do construtor, né? Porque na verdade o erro tem a ver com meu atributo ser final. Sempre que eu declaro um atributo final, eu preciso garantir, né, que esse atributo seja instanciado. Então provavelmente é disso aqui, né, que ele reclama de blank final field class pode não ter sido inicializado. Então eu preciso garantir que ele seja inicializado. Então uma das maneiras seria eu vir aqui inicializar, ou se eu tiver um único construtor, tá? Outra maneira de eu garantir seria através de um bloco de inicialização, né, da minha bloco de inicialização de instância, ou se eu tiver um único construtor e nesse construtor eu também estiver setando algum atributo para essa classe, então é garantido que qual vai ser a única maneira de eu instanciar uma classe através do construtor. Então no construtor, se eu estiver setando algum valor para essa classe, também vai satisfazer, né, o compilador aí, ok? Então vou criar aqui um public, quanto barra de espaço já vai preencher para mim, né, meu generic DAO, ok? Só que aqui eu não vou precisar desse T, então eu vou ter meu construtor aqui. Sempre que eu instanciar, então eu vou passar um atributo do tipo class, que vai ser T aqui, que vai ser a minha classe, ok? Quando a gente estiver usando isso aqui, vocês vão entender um pouco melhor como funciona. Tá? Isso aqui é coisa do syntax do Java mesmo, ok? E eu vou pegar dis.classe igual essa classe que eu estou passando aqui, ok? Então parou de dar erro porque eu só consigo instanciar através desse construtor aqui, e nesse construtor eu estou inicializando algum valor para minha classe que é final, para o meu atributo que é final, ok? Beleza, vamos lá. Então inicialmente a gente vai ter um public void, a gente vai ter os métodos aqui, né? Um public void salvar. O que eu vou salvar? Um T que eu posso chamar de T aqui, tá ok? Então o que vai ser? Na hora que eu for lá instanciar, né, generic DAO igual new generic DAO, vou ser obrigado a passar, né, no construtor
determinada classe, aluno, curso que eu estiver usando, ok? E quando eu chegar aqui, então esse meu T vai virar esse curso, esse aluno que eu quero salvar, tá ok? Aqui é bem parecido com o que a gente já fez, vamos só fazer mais uma vez para a gente lembrar, né? A gente tem uma interface aqui muito importante, né, no universo do Hibernate, do JPA, que é o Entity Manager, tá? Então ele que é responsável por gerenciar nossas classes, então ele que sabe pegar um objeto Java, tá? Gerar, se ainda não existe a tabela, por exemplo, ele que gera a tabela para a gente, ok? Baseado no nome da classe, as colunas vão ser os atributos, tudo isso é o Entity Manager que faz, tá ok? Ele que vai saber salvar um registro para a gente, quando a gente for fazer as consultas, é ele que vai fazer, tá ok? Então geralmente é um gerenciador de entidades, né? Então no universo do JPA tudo são entidades, né? E ele é um gerenciador de entidades, ok? Entity Manager, vou chamar de Entity Manager, chama de EM. É comum de fazer isso aqui. Então, de onde que eu consigo obter um Entity Manager? A gente criou em alguma das aulas aí um JPA útil. Ponto, a gente consegue então de lá obter um Entity Manager. Né? Então a gente tem um Entity Manager Factor, ok? Que ele é obtido baseado nas nossas configurações lá do nosso arquivo persistence.xml. Então aqui eu informo qual é o banco que eu estou usando, o usuário sendo aquele banco, o driver de conexão e algumas informações a mais. Então eu obtenho um Entity Manager Factor baseado nas configurações do meu Persistence Unit, que se escola a música aqui, ok? Onde é que está? Aqui em cima, Persistence Unit, ok? E dessa minha fábrica de Entity Manager, então eu estou pedindo para ele criar um Entity Manager para mim e vai retornar e eu vou utilizar esse Entity Manager, ok? Aqui a gente precisa então, normal mesmo, Entity Manager.getTransaction, precisa iniciar a transação, tá? Como eu falei, quando a gente for trabalhar com Spring, a gente vai fazer isso aqui tudo dentro de um método transacional, então isso aqui já vai ser feito automaticamente, não precisa iniciar a transação, comitar nem nada, mas nesse caso que a gente precisa, ok? O salvar aqui, pessoal, eu vou fazer algo já que a gente pode, que ele vai tanto salvar como alterar, como que eu fiz no curso DAO, vamos lembrar. A gente tem um salvar e um alterar, não, né? A gente tem só o salvar. Beleza, por quê? A gente utilizando o método merge lá do Entity Manager, ok? Ele vai meio que fazer uma sincronização com o banco lá, né? Vai atualizar o objeto no banco. Se for um objeto que já existe, ele vai atualizar e vai me retornar aquele objeto já existente, né? Com as informações atualizadas, né? Com as informações que eu passei. Caso não exista ainda, então ele vai criar um novo lá, vai gerar o ID no banco tudo e vai me retornar também esse objeto. No caso aqui, então, se a gente olhar o método merge, deixa eu só colocar aqui o merge t, tá? Se a gente olhar o método merge, ele me retorna algo, tá? Então, se eu, não é o caso aqui, né? Mas em alguns momentos a gente vai ver que a gente vai aproveitar esse retorno para alguma coisa. Nesse caso aqui não precisa, a gente quer apenas salvar mesmo, ok? Então agora eu preciso manager.get transaction.commit, então preciso confirmar isso aqui. Manager.close, preciso fechar o Entity Manager. Acho que é isso. Beleza, esse aqui então foi o nosso salvar. Vamos criar aqui, bem provável que a gente não use, mas vamos criar um public void excluir, tá? Também vou passar o TT, ok? Aqui bem parecido, então vou aproveitar toda essa parte aqui de cima, ok? Como aqui também no caso a gente vai fazer alguma alteração, né? A gente vai chamar o ponto remove, ok? Sempre que a gente fizer alguma alteração no banco de dados, precisa estar dentro de uma transação. Se a gente fizer apenas uma consulta, não é necessário, tá, ok? Que essa transação existe. Isso aqui é só para a gente poder confirmar essa ação no banco mesmo, ok? O que mais a gente vai ter? A gente vai ter um public com uma lista, um list de quê? De T também. Não sei o que eu quero ainda, né? Chama de listar todos. Ok, então nesse caso aqui eu só vou precisar do meu Entity Manager, ok,
como que eu vou fazer aqui? Então eu vou pegar meu Entity Manager, ponto. Então eu tenho o método create query, pedir para ele criar uma query para mim, e eu tenho que passar para ele uma string, né? Então como eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer select, desculpe, select C from, de onde eu quero pesquisar. Então aqui eu consigo pegar a minha classe, ponto, get name, get class, classe.get name. Esse aqui eu já fiz de um jeito diferente, para ver se eu lembro. Classe, só a classe em si, será que não é o suficiente? Tem que lembrar. Acho que só isso aqui vai ser o suficiente, mas depois a gente testa. Aí eu digitando form aqui, eu faço direto. Então select C from, né, curso, aluno, matrícula, seja lá o que for. Cuidado com os espaços aqui, tá? Você tem que deixar um espacinho aqui e outro depois, senão ele vai juntar tudo, não vai dar muito certo. E aqui eu posso usar um C no final. Deixa eu ver uma coisa até no curso DAO. Na verdade isso aqui pode até ser mais simples, né? Eu até vou deixar assim, um pouquinho diferente, mas é outro sintaxe que funciona também, né? Geralmente select C from, curso, aluno, C de classe, tá? Ou poderia deixar só isso aqui, ó, from e a minha classe, ok? Só esse aqui também já seria suficiente, tá? Mas eu vou deixar aqui só pra gente ver que a gente tem uma sintaxe um pouquinho diferente. Eu vou mandar retornar. Tá, só que para não deixar meu Entity Manager aberto, tá? Eu vou armazenar isso aqui num, então list de t, a gente chama de result igual em ponto, vou fazer isso aqui. Só tá aqui, senão que eu teria que ter mais uma linha para armazenar. Isso aqui na verdade, esse create query me retorna uma query. Tem que armazenar no objeto query ou um type de query e depois chamar o get result list aqui. Vou fazer já direto. Então eu vou ter uma lista de t, eu vou chamar de result igual ou resultados, não sei, uma coisa assim, m.createQuery. No final então eu preciso de um ponto get result list. Ok, vou jogar isso aqui para a linha de baixo. Beleza, acho que aqui eu posso passar também. Beleza, aqui pessoal a gente tem algumas opções, tá? O create query tem essa opção de passar para só um parâmetro. Tá, ok? Então com isso o que vai acontecer? A gente não vai saber qual tipo, só que com isso a gente não sabe, né, qual tipo de... O tipo de retorno é object, ok? Então a gente está tentando fazer um cast de object para alguma coisa que pode ser um negócio arriscado. Ele deixa esse amarelinho aqui, tá, ok? Como eu tenho também a opção de passar um segundo parâmetro para informar de que tipo, né, vai ser o retorno dessa minha query. Estou falando que o tipo vai ser dessa minha classe aqui, que foi algo que eu vou instanciar antes de ter chamado esse método aqui, tá, okay? Então vai ter a classe aluno, a classe curso, a classe usuário, o que for que a gente estiver precisando, ok? Beleza, com esses resultados em mão, então eu consigo primeiro fechar, né, meu Entity Manager. Sempre é bom fechar, não deixar aberto, e consigo retornar os meus resultados, ok? E por último aqui pra gente fechar, deixa eu ver quanto tempo tá, 24 minutos, muito tempo já. Vou criar um public, vou retornar um t, né, obter por id, ok? E aqui nesse caso a gente pode passar um integer id mesmo, integer id. Beleza, a gente vai precisar do Entity Manager, da mesma forma. E a gente vai ter também um
t igual a m ponto create query. Então a gente vai ter que projeto from mais classe mas tá aqui precisa colocar uma condição, né? Where id igual id. Acho que a gente já chegou a usar isso aqui no curso down, né? Aqui tá. Excluir, listar todos. Não usou obter por id? Tá. Então talvez eu não tenha falado ainda dos parâmetros. Deixa eu ver. Remove, get transaction. Tá. Então aqui, pessoal, é uma coisa nova também, que são essa questão dos parâmetros, tá ok? Então eu tenho usando o JPL eu tenho duas opções. Eu posso passar interrogação, por exemplo assim, interrogação 1, ok? End, nome, sei lá, nome não tem nada a ver aqui, né? Mas interrogação 2, então eu posso colocar dessa forma. E no set, eu chamo um ponto set parâmetro, passo 1, 2 para ele o valor, ok? Mas o mais comum da gente usar com um nome por parâmetro, ok? Então eu vou chamar de 2 pontos, sei lá. Vou chamar de ID também, mas aqui poderia ser qualquer nome, ok? Código, qualquer coisa que vocês quiserem usar aqui, tá ok? É um nome que tem que se repetir só no set parâmetro. Então eu vou colocar aqui como ID, tá? Então from, vamos supor aluno, where id igual, então aqui, como eu falei, a gente vai chamar um set parameter, ok? E aqui, como eu falei, se eu estivesse usando, né, o interrogação 1, interrogação 2, eu colocaria aqui o 1 e passaria o parâmetro, né? Quem que é o parâmetro que eu quero passar? Meu próprio ID, né? Só que no caso aqui que a gente está usando é uma string, né? Cujo nome, então, também chamei de ID. Então, só para ficar bem claro, esse ID significa esse ID aqui. Então aqui se eu tivesse usado code, por exemplo, aqui seria code, e quem que vai ser meu code? O ID foi passado como parâmetro. Ok? E aqui eu tenho um get single result, tá ok? Nesse caso aqui, eu vou precisar fazer um cast para ter, ou eu posso passar, onde é que tá? Deixa eu ver, vírgula, classe, resolver também, tá? Nesse caso resolveu também, então eu passo uma classe que eu vou saber de qual vai ser o meu retorno. Esse get single result, pessoal, a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente usa o get result list, se ele não achar nada, tá, ele retorna uma lista vazia. O get single result, ele vai lançar uma exceção, ok? Não lembro agora exatamente qual é o nome da exceção. Se não achar nenhum, ou se achar mais de um também, ele vai lançar uma exceção, tá ok? No unique result, uma coisa assim, tá? Então a gente tem que usar isso aqui com bastante cuidado. Nesse caso aqui eu vou deixar, só para a gente ver que tem essa opção de trabalhar. Mas em geral, como que eu faço? Eu mando retornar uma lista, ok? Se a lista for vazia, eu retorno um null, por exemplo. E se a lista não for vazia, eu retorno o primeiro resultado, tá ok? Mas também, geralmente isso aqui a gente vai usar mais quando a gente usar funções de agregação, por exemplo, um count. Porque mesmo que ele conte como zero, então não tem problema, ele vai retornar zero. Um count, um max, um AVG, né? Então, coisa nesse sentido faz mais sentido a gente usar o get single result. Para esse caso aqui a gente vai usar também, porque o ID é uma coisa única, né? Então não vai ter como vir duplicado. Só que pode acontecer de eu passar um ID e eu não encontrar esse ID no banco. Então daria uma exceção aí, mas também não vamos me preocupar em tratar essa exceção agora. Okay? Então só para ficar uma observação aí quanto a esse get single result. Ok? Vamos lá, para a gente fechar a aula que está bem demorada já. Então vou só fechar minha transação. Ok, e vou retornar o meu T, ok? Beleza. Com isso eu fecho, tá, pessoal, essa parte aqui. Próximo a gente vai começar a testar, né, esse generic DAO aqui. A gente pode até pegar alguns exemplos lá de curso mesmo, que a gente já tem usado, e passar a testar isso aqui usando, trocando lá, né, a implementação lá do nosso curso BIM, por exemplo. Okay? Então voltando, a próxima aula a gente já faz essa parte do uso do generic DAO. Então um abraço e até a próxima.